Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda no módulo 2 do nosso ITIL 4 Foundation. E vamos começar nesse módulo falando sobre os princípios norteadores e as dimensões do GSTI, da gestão de serviços de tecnologia da informação. E quais são os objetivos, os conceitos que nós vamos avaliar nesse segundo módulo. Nós vamos ver o foco no valor, ou a nomenclatura em inglês que você também vai ver, principalmente para quem for fazer a prova de certificação, Focus on Value, o começar de onde você está, que é o Start Where You Are, o progredir iterativamente com feedback, ou em inglês Progress Iteratively with Feedback, colaborar e promover visibilidade, que é o Collaborate and Promote Visibility, pensar e trabalhar holisticamente, que é o Think and Work Holistically, manter de forma simples e prática, em inglês é o Keep It Simple and Practical, e por fim, otimizar e automatizar, que é o Optimize and Automate. Então vamos começar o nosso módulo 2. Para a gente começar, eu quero falar sobre os conceitos desses princípios norteadores. É uma recomendação que orienta, que dá um norte, é uma bússola para empresas e indivíduos quando se faz necessário traçar um caminho e não se sabe ao certo que caminho seguir. Nesse contexto, auxilia ao se definir objetivos, estratégias, tipos de trabalho ou de estrutura de gestão. Então, o princípio norteador é quando você não tem uma definição. Imagina, você precisa ir para algum lugar, não sabe para onde é, não sabe como ir, então você começa a criar alguns princípios que vão te nortear a saber como você vai ou para onde você vai. Ele orienta empresas, organizações num gerenciamento de serviços de acordo com as suas necessidades específicas, orientando a utilização das melhores práticas e das recomendações em sua prestação de serviços. Ele também permite que as empresas integrem diversos modelos e métodos de um padrão global de gerenciamento de serviço, tais como o Lean, o Agile, o DevOps, o COBIT, esse aqui do ITIL. Então, esses são os princípios norteadores. E é importante lembrar que esses princípios devem ser universais e duradouros. Então, qualquer metodologia, framework que você vai utilizar dentro da empresa, tem que ser um que seja amplamente conhecido, largamente utilizado, como esses que eu citei, o Lean, Agile, DevOps, COBIT, ITIL, PMO, o PMI, o PMBOK, o guia do PMI, de gerenciamento de projetos, Design Thinking. Então, todos esses princípios, eles são já usados, testados, homologados dentro das empresas. Então, quaisquer que você escolha, vai estar bem definido para que você use como um princípio norteador. Bom, esses princípios eles têm uma natureza muito importante, que primeiramente é o foco no valor. Então, é importante entender que daqui para frente, quando você for pensar numa metodologia, pensar no ITIL como uma ferramenta, um framework, todas as atividades, seja do lado do V3, seja aqui no V4, o foco naquela atividade, naquela ação, naquele movimento que você, como profissional, está realizando, é com foco em valor. Então, cria um mindset aí na sua cabeça do seguinte: quando estiver fazendo uma atividade, qualquer que seja, dentro da área de serviços de TI, isso aqui gera valor? Eu estou dando foco no valor? Então, isso é a primeira pergunta que você deveria fazer naquela atividade que você está se propondo a realizar dentro do seu ambiente de serviços de TI. Outro ponto, outro princípio norteador é começar de onde está. Então, não importa, não se preocupe se tem áreas, se tem empresas, se tem profissionais que estão mais na frente do que você, se a sua empresa está mais na frente ou não está, comece da onde você está. Isso é importantíssimo. Eu vou usar uma terminologia muito engraçada que eu uso e os alunos gostam, que é o mineirês. Oncotô, oncovô. Então,
Saber onde você está é também um princípio importante. Saber o que você já tem em mãos, o que você já adquiriu. Saber exatamente assim, o que eu tenho, o que é a minha TI hoje é importante para você saber para onde você vai. Então, o primeiro ponto é foco no valor, começar de onde você está. Depois você vai progredir iterativamente com feedback. O que é progredir iterativamente? Essa terminologia, iteração, ela é muito usada em Agile, em metodologias ágeis. Então é assim, toda vez que você realizar uma atividade, você volta para ver se aquela atividade foi bem feita, foi bem realizada. Você faz uma iteração, quase que um retorno, um loop naquela atividade. Então, progredir com interação. Então, imagina, deixa eu fazer aqui de frente, né? Você está andando e você vai fazendo iterações em cada atividade que você realiza com feedback. Então, o processo de feedback também é muito importante, que é você entender se aquilo que foi feito, aquela atividade, ela teve foco no valor, se ela teve foco no cliente, se ela agregou valor naquilo que você estava realizando ou se propôs a realizar. Depois, colaborar e promover visibilidade. Então, novamente, vamos começar aqui a falar colaboração, ambiente colaborativo. É o profissional de hoje, ele tem que ter esse mindset na cabeça de ser um profissional colaborativo. Aquele modelo de pessoa, de profissional, que trabalha por si só, que faz tudo sozinho, que se resolve, que se acha o dono da bola, esse não tem muito futuro dentro do novo ambiente de TI que o mercado tem se apresentado. Então, colaborar e promover visibilidade, ou seja, fazer aparecer aquilo que a gente está fazendo. Não é se gabar, não é utilizar de uma forma arrogante, talvez, ou egocêntrica, mas fazer com que o seu trabalho apareça. Não é você. O seu trabalho apareça. Fazer com que a sua área se desenvolva com aquilo que você está gerando de valor. Depois, pensar de forma holística, ou seja, pensar de uma forma macro, unida, uma forma que faça com que o todo ganhe, com que todos tenham a mesma visibilidade. Se você já teve a chance de ver como funciona hoje o Google, né? Imagina, se você já viu em filmes ou viu em vídeos, né, o filme Os Estagiários, se eu não me engano, mostra o Google por dentro, né? Eles concorrem a uma vaga no Google. Se você pensar como o Google trabalha, ele trabalha de uma forma holística. Então, todo mundo ali, você não tem horário, né, hoje, desde que você entregue o que você tem que entregar. Então, apesar de não ter horário, todo mundo trabalha muito. Você chega a hora que quiser, você trabalha a hora que quiser, mas você tem um prazo para entregar aquele trabalho, aquele serviço. Tem muitas empresas hoje que já fazem um pouco disso. Então, pensar de forma holística também tem sido a forma como TI tem agido daqui para frente na entrega de valor dos seus serviços. Simplicidade e praticidade. Então, não é o complexo que faz com que você seja o importante ou que faça com que o serviço seja o melhor, mas às vezes é aquele simples e prático que funciona. Então, usar de uma simplicidade, de uma praticidade para entregar valor do serviço que você está prestando também funciona melhor do que criar algo muito complexo, genioso e que não entrega tanto valor como deveria. E o processo de automatização. Então, isso é um outro princípio. Hoje, tudo que é gerado, tudo que é criado na área de serviços para TI ou da área de TI para o cliente passa por um processo de automatização. Então, não tem hoje como não pensar, não gerar, não distribuir um serviço que não seja mais automatizável. Então, esse também é um processo, né, de utilização, uma natureza de forma de se entregar o seu serviço para o cliente final, para o consumidor. Interação entre os princípios é importante para saber que os princípios que norteiam, né, que iniciam, que dão um norte, interagem entre si e dependem um dos outros.
Se a empresa estiver com um compromisso de progredir iterativamente com feedback, ela também deve pensar e trabalhar de forma holística para garantir que cada iteração inclua todos os elementos necessários para entregar resultados reais aos consumidores. Usar um processo de feedback apropriado é importantíssimo para a colaboração e o foco do que realmente tem valor para o cliente e torna mais fácil manter as coisas simples e práticas. As organizações devem considerar a relevância de cada princípio, como eles interagem, sabendo que nem todos os princípios são críticos para todas as situações. Bom, então como a gente falou sobre metodologias ágeis, o Agile, então o Agile e seus princípios norteadores para o ITIL, a gente fez aqui um paralelo para que a gente possa entender como funciona o Manifesto Ágil e os princípios da ITIL dentro desse próprio universo de metodologias ágeis. Então o Manifesto Ágil ele é de indivíduos ou interações ao invés de processos e ferramentas. Ele parte de software funcionando ao invés de documentação abrangente. Ele parte de um princípio de colaboração do cliente ao invés de negociação de contrato. E ele parte do princípio da resposta à mudança ao invés de segmento de um plano. Então é ágil, rápido. Então a entrega por fases também é um manifesto ágil interessante para se discutir aqui. E esses princípios do ITIL, ele faz com que você tenha uma maneira, uma forma de manter as entregas simples e práticas e começar de onde você está. Ele tem o foco no valor e pensar e trabalhar de forma holística. Tem o foco no valor e colaborar e promover a visibilidade. E progredir iterativamente com feedback e manter de forma simples e prática. Então aqui são os paralelos entre a metodologia ágil e os princípios do ITIL dentro do seu modelo de entrega de serviços. Então, assim como já falamos sobre o ITIL e o Agile, eu quero falar um pouco sobre o DevOps. O ITIL e o Agile eles se concentram na automação e na velocidade das entregas. E o DevOps ele ajuda na melhoria de como as práticas ITIL e Agile trabalham juntas. Então, lá no ITIL e no Agile, enquanto antes desenvolvia-se grandes produtos, grandes serviços, grandes projetos, o Agile, a metodologia Agile, ele quebra aquilo em fases, em pequenos entregáveis, de forma dentro da metodologia, do framework do ITIL, e vai entregando, já vai iterando, já vai testando, já vai homologando, o cliente já vai degustando aquilo que você vai trabalhando dentro do ITIL, dentro do TI, usando o ITIL e o Agile. O DevOps ele é conduzido em fatores como o uso de processos e metodologias de desenvolvimento ágil. Ele tem uma demanda crescente na taxa de produção dos aplicativos e das unidades de negócio, tem uma ampla disponibilidade de infraestrutura na cloud e é virtualizada por provedores internos e externos, e o uso crescente de automação de data center e ferramentas de gerenciamento de configuração. Então, o DevOps ele vai ser fortemente utilizado já numa infraestrutura de cloud, lá na nuvem. Ele vai ser utilizado para virtualização de servidores e de provedores. Então, não se usa mais o ambiente físico, com todo aquele custo de manutenção, de energia elétrica, de funcionário para manter, de suporte, mas tudo na nuvem, e uma crescente automação para data centers e ferramentas de gerenciamento de configuração na nuvem. E o princípio, que é o foco no valor, prevê como um provedor de serviços precisa endereçar tudo o que ele faz, de maneira direta ou indireta, com valor para cada cliente e para a empresa e suas partes interessadas. É o consumidor que mostra o que é valor na perspectiva dele, e dessa forma o provedor de serviços sabe onde focar para saber que está sendo atendido pelo cliente. E é o consumidor que mostra o que é valor na perspectiva dele. Dessa forma, o provedor do serviço ele sabe onde focar para saber quem está sendo atendido de acordo com o valor do cliente. Sem focar na criação de valor para o cliente, perde-se tempo e recursos. E nesse caso, deve-se verificar se o foco no valor
foi negligenciado pela empresa, pela organização, ou se foi perdido com o tempo, se perdeu com o tempo nesse caso. E se não for para criar valor de forma certa, não faz sentido existir atividade, serviço, procedimento ou qualquer outra ação do provedor de serviços. E na sequência, o provedor de serviço ele deve entender o que é realmente valor para o consumidor do serviço, por que o consumidor usa aquele serviço, o que o serviço ajuda a realizar ou a resolver como problema do consumidor, como que o serviço ajuda o consumidor a alcançar os seus objetivos ou quais as consequências financeiras, custos e riscos para o consumidor do serviço. Então, coisas que ele tem que prestar atenção, como foco no valor, é o aumento de produtividade, a redução de impacto negativo, menores custos dentro da operação da prestação de serviços, os novos mercados, os novos entrantes, os novos concorrentes, ou a melhor posição competitiva dentro do mercado que já existe. Vamos entrar então um pouco no detalhe de cada um daqueles princípios norteadores que nós falamos agora há pouco. Então, o primeiro princípio, que é o foco no valor, é você saber como os consumidores usam cada serviço, entender as necessidades, entender as dores dos consumidores, o que faz com que eles precisem daquele produto, daquele serviço. Então, entender essas necessidades para cada tipo de serviço é você ter foco no valor. Também fortalecer o foco no valor em cada equipe, ou seja, você num processo colaborativo, você valorizar cada equipe, cada membro da sua equipe, também é foco no valor. E durante cada atividade operacional, você saber se aquela atividade está agregando valor na entrega de serviço que você está propondo ao seu cliente. E incluir foco no valor em cada etapa das iniciativas de melhoria. Então, lá na fase do processo de melhoria contínua, saber se cada uma daqueles relatórios, dos processos que você está gerando de melhoria contínua, se o valor que você está agregando, se o foco é esse, do valor. Então, todas as ações dos provedores de serviços estão direcionadas ao cliente com foco no valor. E por onde começar? Começar de onde você está. Esse é um outro princípio importante. Então, não começar do absoluto zero é super importante. Então, o momento atual deve ser levado em consideração. Mesmo que em alguns casos pense em começar do zero, em outros pode ser importante já aproveitar o que se tem e de onde você está. O profissional pode até achar perda de tempo e de recursos próprios, mas não considerar a situação atual, grupos e equipes importantes, papéis e times, nem todo o ambiente deve ser considerado. Então, como resumo, você tem que entender o que você já tem, onde você está naquele momento, para você saber para onde você vai, como um negócio, como empresa, como um provedor de serviços. Então, a avaliação do estado atual passa pelos serviços e métodos que já estão em vigor e que devem ser medidos e observados de forma direta para garantir o entendimento correto do estado atual. Levantar dados da origem ajuda a evitar falhas na interpretação para poder gerar danos, que podem gerar danos ao cronograma dos orçamentos ou comprometer de novo. Levantar os dados na origem ajuda a evitar falhas nas interpretações que podem gerar danos para o cronograma, para o orçamento e comprometer assim a qualidade dos resultados. E pode ser benéfico para uma pessoa com nenhum ou com pouco conhecimento prévio do ambiente. O papel da medição deve ser usado para apoiar a análise do que foi observado, sem a intenção de substituir a observação direta. As empresas devem considerar várias técnicas para entender os ambientes e usar as que mais se adequam.
A ação de medir pode afetar os resultados. E as pessoas são criativas na maneira de encontrar formas para cumprir as métricas apresentadas. Sendo assim, a medição precisa ser significativa e estar relacionada ao resultado desejado. O segundo princípio, que é progredir iterativamente com feedback, são grandes trabalhos que devem ser organizados em subtarefas menores para se executar e entregar em tempo hábil. Então lembra, você tem um bloco de atividade e você quebra ele em pequenas entregas, pequenos entregáveis, quase que diários. Dessa maneira, consegue-se manter o foco em cada subtarefa e garantir a sua entrega com foco no valor e entregar de forma que o cliente realmente esteja esperando. Essas iterações elas podem ser sequenciais ou de uma forma simultânea, baseando-se nos requisitos de melhoria e em recursos disponíveis. Então é muito importante também entender se para realizar aquelas entregas você tem requisitos a serem prestados atenção e se você tem recursos disponíveis, seja humano ou tecnológico, para entregar aquela fração, né, do serviço que você se propôs a entregar. As iterações individuais devem ser continuamente realizadas e revisadas, assim como as grandes iniciativas, refletindo quaisquer mudanças e garantindo o foco no valor para o cliente final, para o consumidor. Então, organizar o trabalho em etapas menores e gerenciáveis com feedbacks antes, durante e depois de cada iteração. Então, para cada pedacinho que você está quebrando a sua grande entrega, você tem que pensar no feedback antes, durante e depois daquela entrega. Entregou, foi validado pelo seu cliente final, então você pode partir para a próxima fase de entrega, micro entrega, como você quer que esteja chamando dentro do seu projeto, mas você realizar e garantir essas entregas gerando realmente esse valor para o cliente. A importância de dar feedback exprime uma retroalimentação ou alimentação de retorno, ou seja, o feedback é a parte fundamental do processo que orienta as pessoas a apresentarem comportamento e desempenho apropriados a uma determinada situação, fazendo com que saibam como estão sendo vistas no mercado ou no ambiente de trabalho. Dessa forma, podemos saber como estão sendo vistos e avaliados ao redor. A falta de feedback pode deixar sem saber qual a direção seguir. Pode ser considerado como sendo uma bússola que dá a direção que deve ser tomada para atingir um objetivo e a satisfação do cliente. Nos ambientes ágeis, a importância do feedback aos desenvolvedores é muito grande, pois os motiva a fazer o trabalho de maneira mais produtiva. Se o desenvolvedor recebe mais rapidamente o retorno sobre algo que ele está fazendo, ele vê os resultados mais rapidamente. O outro princípio, que é colaborar e promover a visibilidade, é a inclusão no processo colaborativo da melhor forma que a exclusão do processo criativo, ou seja, cooperação e colaboração funcionam melhor do que um trabalho isolado em silos. Os silos, né, esses grupos, são grupos isolados, que ocorrem quando funções ou unidades de negócio não conseguem trabalhar juntos. Então, é o contrário do colaborativo, né, o contrário de trabalhar em um grupo único com um objetivo único. Né? Então, você começa a trabalhar em silos isolados, em grupos isolados, cada um por si, cada um fazendo o seu, e o que vai acontecer, ou provavelmente vai acontecer? Você vai, na hora de juntar as peças do quebra-cabeça, elas simplesmente não se conectam. Então, por quê? Porque cada um trabalhou pensando somente no seu. Quando você monta um processo colaborativo e olha-se o todo, isso ajuda a cada um desenvolver a sua parte pensando no todo. Então, imagina quando se monta um protótipo, a ideia do MVP, né, naquele Minimum Value Product, é garantir que essas entregas tenham uma unificação do produto final, do serviço final. Então, as pessoas certas, nos lugares certos, oferecem maior relevância
com melhores tomadas de decisão e utilizam melhor as informações e garantem assim um sucesso a longo prazo do serviço que você está entregando. Esse princípio de colaborar e promover a visibilidade pode ser melhor representado aqui quando se inicia com o cliente colaborando com os provedores de serviço para garantir as entregas do serviço. Nesse processo, os desenvolvedores e as equipes técnicas e de operações garantem que o que está sendo desenvolvido, transitado, testado e operado seja entregue com eficácia e com eficiência. Por sua vez, os fornecedores colaboram com a empresa contratante para definir os requisitos e as soluções de problemas do cliente. Os gerentes de relacionamento se envolvem e devem colaborar com os consumidores para compreender as necessidades e as prioridades desses consumidores. Com isso, os clientes colaborando entre si para criar um entendimento compartilhado de suas questões de negócio e, por sua vez, os fornecedores internos e externos colaboram na revisão dos processos e identificam oportunidades de otimização e automatização dos serviços de TI. Vou parar por aqui nessa primeira parte do nosso vídeo e quero agradecer, para não ficar muito extenso, quero agradecer a sua presença até aqui e vamos para frente que ainda tem bastante coisa para a gente ver e aprender dentro do iTunes V4. Muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo vídeo.